Diz o Google Meet aí que está gravando. Né? Está gravando, então nós podemos, portanto, iniciar os estudos da disciplina de Teoria do Processo Penal. Muito bem. E nos veremos aqui às segundas e terças-feiras, das 11 da manhã até a 1 da tarde. Esse é o horário da disciplina. Muito bem. Como disse anteriormente, farei aqui 3 explicações elementares, uma relacionada à abordagem metodológica, outra relacionada aos conteúdos programáticos e uma terceira e última relacionada ao processo de avaliação. No que se refere à metodologia, trata-se, portanto, de um emprego metodológico, ou seja, as lições, os encontros, a leitura dos textos, a análise do código, da legislação extravagante, etc., etc., será tratada por uma abordagem de teoria dos sistemas, por uma abordagem construtivista e crítica. Essa é a metodologia. Né? Então, nós estaremos sempre aqui observando a teoria do processo penal como um fenômeno sistêmico, ou seja, como um fenômeno que está dentro de um sistema que envolve criminologia, direito penal, ele próprio, processo penal e a execução criminal. Esse é o sistema que poder-se-ia chamar de ciências criminais, no sentido lato e não estrito. Né? Ciências criminais como a reunião de todos os fenômenos ou espaços de natureza criminal na relação entre sociedade e direito. Essa é a abordagem, portanto. Uma metodologia voltada para a ideia de sistema. O processo penal como um fenômeno de sistema. Sistema no qual, ou sistema o qual nós vamos estudar, que envolve o direito, que envolve a criminologia, que envolve o direito penal, que envolve ele próprio e a execução criminal. Para além disso, obviamente, o direito constitucional, porque estamos no paradigma do Estado Constitucional de Direito, os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, enfim. Uma questão sistêmica que envolve sociedade e direito, nesse sentido. Construtivista, porque é sempre um olhar, uma observação, uma iniciação de construção. E toda construção implica numa destruição. Se estamos construindo de um lado, estamos destruindo de outro. Então, o pensamento construtivista estará sempre nas minhas palavras, estará sempre nas minhas observações, e se traduzirá também pelos textos que indicarei para a leitura, né, obrigatória da disciplina, para além de outras leituras que vocês têm total liberdade de ir em busca e, portanto, se aprofundarem cada vez mais no tema do processo penal. Então, essa é a abordagem metodológica. No que se refere aos conteúdos programáticos, nós iniciaremos na palestra do professor, ou na fala do professor Osmar Rodrigues Alencar, na data de amanhã, ele vai tratar sobre o Instituto da Prisão, seja as suas previsões normativas no Código de Processo Penal, seja na legislação extravagante. Ou seja, vai tratar da ideia de prisão, né, em espécies, tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação extravagante. E a ideia de prisão, né, o sentido, o significado dessa expressão prisão para o próprio processo penal ou a teoria do processo penal, né, nesse sentido. Então, esse era um dos tópicos que estão lá na frente. Então, obviamente que o professor vai tratar sobre uma série de questões envolvendo o tema, mas quando for lá na frente, provavelmente a gente volta ao tema, não com a mesma profundidade que ele, porque vai tratar mais especificamente, mas voltaremos a versar, portanto, sobre o tema das prisões lá na frente. Nós trataremos aqui, inicialmente, e essa aqui é uma questão metodológica de teoria de sistemas, construtivista e crítica, da qual eu compactuo com o professor Osmar Rodrigues Alencar. Osmar sustenta a posição de que o primeiro tópico a ser visto em uma disciplina de teoria do processo penal não pode estar representado, por exemplo, na ideia
dos aspectos gerais ou fundamentais do processo, ou como mais recentemente vem acontecendo nos programas de lições nas faculdades de Direito no Brasil, como a análise, né, da Lei 13.964 de 2019 no pacote anticrime, e aí diversos pontos do denominado pacote anticrime, como, por exemplo, o Instituto do Juiz das Garantias, como, por exemplo, o enrijecimento do cumprimento da pena privativa de liberdade quando nós tínhamos um quanto máximo de 30 anos e foi elevado para 40 anos. Principalmente, né, elevar a pena privativa de liberdade numa realidade brasileira ou numa realidade carcerária, penitenciária brasileira, em que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou o sistema penitenciário brasileiro pela tese do estado de coisa inconstitucional. Ou seja, como é que a Corte Constitucional julga, portanto, o sistema penitenciário brasileiro inconstitucional pelas suas condições humanas de cumprimento da pena, e vem uma legislação extravagante, uma norma, uma lei que disciplina não apenas o Código Penal, a Lei de Execução Penal, o Código de Processo Penal, mas uma série de outras leis extravagantes, como tipologias de lavagem de dinheiro, criminalidade organizada, colaboração premiada, enfim, uma série de dispositivos especiais, digamos assim. Como é que vem uma lei, né, que diz que não são mais 30 anos de reclusão, mas agora o máximo é 40, ou seja, a permanência de alguém num sistema, presta atenção na palavra, nenhum sistema o qual a Corte Constitucional o julgou inconstitucional. O que significa dizer que, à luz da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, por uma ideia de teoria dos sistemas construtivista e crítica, esse dispositivo da Lei 13.964 de 2019 deve ser declarado inconstitucional, metodologicamente falando, já que ele aumenta o tempo de permanência do apenado em um sistema que o Tribunal Constitucional julgou esse sistema inconstitucional. É sobre essa metodologia que nos referimos. O olhar fundamentalmente crítico com relação aos sistemas. E, no nosso caso aqui, o sistema denominado de teoria do processo penal. Então, Rosmar sustenta a ideia de que não se deve iniciar uma disciplina, e eu estou de acordo com ele, para tratar sobre os aspectos fundamentais do processo, ou a Lei 13.964 de 2019, ou a ideia dos princípios, que o pensamento jurídico aqui vai ficar, que fique bem claro, a nossa distância do pensamento jurídico nacional processual penal, aquilo que se chama de doutrina, não me refiro a essa palavra, não penso que ela seja assertiva, prefiro a expressão pensamento jurídico processual penal do que a expressão doutrina, né? Ou aquilo que o pensamento jurídico processual penal brasileiro chama de princípios garantidores do processo, que na nossa ideia não são princípios garantidores do processo, são princípios orientadores do processo. Os princípios não garantem absolutamente nada no processo. Os princípios orientam uma determinada categoria de processo. E, quando digo uma determinada categoria de processo, estou me referindo fundamentalmente ao processo penal de natureza jurídica acusatória, e não ao processo penal inquisitório, ou aquilo que o próprio pensamento jurídico processual penal brasileiro chama de sistema inquisitivo acusatório brasileiro, ou sistema misto. Para Rosmar Rodrigues Alencar, não há sentido de tratar desses temas e, portanto, deixar só lá para frente, em direito processual penal 2 ou 3 ou 4, um instituto que, sem o conhecimento sobre ele, não há que se estudar processo penal. Por quê? Porque o processo não poderá existir.
Que instituto é esse? Exatamente, Maria Clara. Exatamente. Pode abrir a câmera, Maria Clara? Tem alguém aí? Tem alguém nessa sala além de mim? Pensei que já estava iniciando uma sessão espírita, alguma coisa assim. Pode abrir a câmera, Maria Clara? Me ouve? Maria Clara. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Bom, já que não abriu a câmera, vai ficar sabendo depois por que é que eu pedi para abrir a câmera. Então, agora precluiu o direito. Depois eu explico. Muito bem. Segundo Rosmar Rodrigues Alencar, nos seus livros de processo penal, um programa de lições em processo penal deve se iniciar pelo Instituto das Nulidades, e não por aspectos gerais ou fundamentais do processo penal, ou pelos princípios, como diz o pensamento jurídico brasileiro, garantidores do processo penal, etc., enfim. Não deve se iniciar por aí, mas sim pelo Instituto das Nulidades, que está, sem dúvida alguma, bem mais à frente, né, lá no Código Penal, a partir dos artigos 562, 563 até o 572, 573, e não por qualquer outro tema. Por quê? Porque se o processo se inicia, e nós veremos como é que ele se inicia, e se já no início do processo nós temos algum ato previsto em norma, previsto na teoria dos procedimentos, previsto na Constituição, e que, portanto, esse ato macula o processo penal, esse processo não pode existir. Então, no que se refere aos conteúdos programáticos dessa disciplina, nós iniciaremos hoje pelo Instituto da Nulidade, e que depois vocês verão mais uma vez lá em Direito Processual Penal 2, ou 3, ou 4, um deles, não sei exatamente, mas que nós vamos iniciar o programa aqui com esse instituto. Para aí depois tratarmos, portanto, do processo penal quanto aos seus aspectos fundamentais, né, para tratarmos da Lei 13.964 em alguns dispositivos, por exemplo, do artigo 3º, sobre o artigo 3º, e do artigo 3º A a F, da Lei 13.964 de 2019, sobre o Instituto do Juiz das Garantias, que a sua força normativa está suspensa por uma decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal, né? Uma primeira liminar concedida ou prolatada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Depois, uma segunda liminar, a primeira determinava uma suspensão da força normativa do artigo 3º A a F por 6 meses, com a vigência da norma. Depois veio a decisão monocrática em caráter liminar também do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, e que, portanto, determinou uma suspensão indeterminada, mas nós trataremos aqui
sobre esse Instituto do Juiz das Garantias, tão relevante para a ideia de um processo penal de natureza jurídica acusatória, que é o grande sonho para um teórico com alguma reflexão no pensamento no direito brasileiro. Então, depois trataremos sobre a ideia dos princípios do processo penal, ou seja, trataremos antes sobre os sistemas processuais penais e sua memória, ou seja, quais as categorias de sistemas que nós tivemos ou que nós temos até os dias atuais, da origem até os dias atuais, né? Sistema inquisitivo, sistema acusatório, sistema inquisitivo garantista, como alguns falam no Brasil, ou sistema misto, etc. O paradigma constitucional, não apenas do direito imaterial, processual, mas do direito em si, né? Pela ideia do Estado constitucional de direito, e, portanto, aquilo que o pensamento jurídico brasileiro denomina de princípios garantidores do processo penal, que nós chamamos de princípios orientadores do processo penal, e eu explicarei por que essa expressão princípios orientadores e não garantidores do processo penal. Depois, a ideia da investigação criminal, do Instituto da Investigação Criminal, fundada na ideia do inquérito policial, ali a partir do artigo 4º do Código do Processo Penal, e a própria ideia da persecução penal, ou seja, o Instituto da Persecução Penal dividida em duas faces, né? A primeira, da investigação criminal, seja ela autônoma, pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e já faz algum tempo, que o Ministério Público tem competência para investigar, seja, portanto, pela Polícia Judiciária, ou seja, Polícia Civil ou Polícia Federal, ou o próprio Ministério Público, com a primeira face ou primeira fase da persecução penal, e o próprio processo penal como a segunda fase dessa persecução penal, ou seja, com o oferecimento da denúncia, o recebimento da mesma e a instauração do processo crime. E aí, portanto, trataremos da investigação criminal ao início do processo penal. Depois, a ideia do processo penal é fundada no pensamento da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Ou seja, uma obediência procedimental no campo processual ao império constitucional da técnica de procedimentos. É nesse sentido que nos referimos. E que, se um deles é ofendido, portanto, nós temos problema no campo das nulidades. E veremos de que natureza jurídica é esse problema. Se é uma nulidade absoluta, se é uma nulidade relativa, ou se é um ato inexistente, que são as três previsões no campo das nulidades, digamos assim. Depois, portanto, da teoria constitucional dos procedimentos, a ideia da relação jurídica e dos sujeitos no processo penal. O que é essa relação jurídica e quem é sujeito no processo penal? Quem pode figurar como sujeito no processo penal? O réu, as partes, acusação, defesa. O juiz é sujeito no processo penal? Quem é o Estado juiz? Qual a posição do Estado juiz no processo penal na relação jurídica? Ele está fora, ele está dentro, ele está no entorno, ele é o observador. Quem é o Estado juiz? Quem é o magistrado? Quem é o The Batman, o protetor de Gotham City? Quem é o Estado juiz? Para depois tratarmos das categorias de ação penal no direito processual penal brasileiro, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e a denominada ação penal privada ou queixa-crime. Portanto, as três categorias de ação no direito processual penal brasileiro. Depois, tratarmos das condições da ação e o procedimento da mesma. Quais as condições para o oferecimento da ação, para o oferecimento da denúncia, para o oferecimento da queixa? Quais as condições dessa ação e qual o procedimento? Veremos aqui nesse programa. Depois, tratarmos sobre a teoria da prova no processo penal. E aqui, um dos institutos mais relevantes na ideia processual penal.
não só a prova em espécies no processo penal, mas a ideia da produção da prova. Os debates sobre a produção lícita e ilícita da prova no processo penal brasileiro. Depois, como o professor Osmar Rodrigues Alencar vai tratar de prisão, no evento de amanhã, tanto no que se refere às prisões previstas no Código de Processo Penal quanto na legislação extravagante, nós reservamos, portanto, para lá à frente, como um conteúdo programático, tratarmos sobre as prisões cautelares de natureza pessoal. Ou seja, a flagrância delituosa ou a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a temporária. Essas três categorias de prisão cautelar pessoal previstas no direito brasileiro. Assim. E finalizaremos o programa com o Instituto das Penas. As penas permitidas no processo penal a partir da Constituição, penas proibidas e penas permitidas no direito brasileiro a partir do artigo 5º, incisos 46 e 47 da Constituição, e o que é que diz o Código de Processo Penal nesse capítulo específico. Esse estudo, como me referi, do ponto de vista metodológico, ele é um estudo pela abordagem da teoria dos sistemas, do pensamento construtivista e crítico, com relação a um sistema denominado processo penal. E, por outro lado, ele também tem algo de comparado, de estudo comparado. Em qual sentido, Luciano? Com os códigos de outros países? Sim, vez ou outra poderemos nos referir, por exemplo, à realidade processual penal da produção de provas no direito penal português, como, por exemplo, no pensamento jurídico do professor Manuel da Costa Andrade, atual presidente do Tribunal Constitucional Português, no seu livro Produção de Provas no Processo Penal, à luz da realidade do direito português. Ou, na perspectiva espanhola, e até mesmo italiano, ou alguma coisa na Alemanha, como funciona o processo penal na Alemanha relacionado a temas que estão aqui nos nossos conteúdos programáticos. Mas, para além disso, idas e vindas ao PL, Projeto de Lei 8045/2010, que é o novo Código de Processo Penal brasileiro, os trabalhos concluídos pela Comissão de Notáveis, conduzido pelo professor e promotor de justiça no Estado de Minas Gerais, Eugênio Pacelli, está no Congresso para votação o novo Código de Processo Penal. Então, muitos dos temas aqui, quando nos referimos à luz do decreto 3689 de 1940, trataremos também sobre o que esse instituto, se ele foi reformado ou não, no projeto de lei 8045/2010, que está no Congresso Nacional. Então, esse será, portanto, o último tópico que nos referiremos. Mas o último apenas do ponto de vista formal, porque do ponto de vista da operacionalidade aqui, nós estaremos nos referindo várias vezes por diversos tópicos ao novo Código do Processo Penal, que ainda não foi votado. E que, portanto, só do ponto de vista da previsão aqui é que ele está como último dos conteúdos programáticos. Mas estaremos falando não o tempo todo, mas por vários momentos sobre ele. Dúvidas em relação aos conteúdos? Kaline. Não é em si dos conteúdos, mas quando o senhor vai deixar o texto para ler? Se deixa já hoje. Se me enviar o e-mail, eu deixo hoje. Se me enviar o e-mail amanhã, eu deixo amanhã. Certo. Uhum. Dúvidas? Sem dúvidas? Podemos caminhar? Muito bem, então vamos lá. No que se refere à avaliação, nós teremos duas avaliações. E ambas serão oral, avaliação oral. O que significa dizer que você, na avaliação oral, assim como eu, terá que estar com a câmera aberta e o microfone aberto.
para responder. A avaliação oral é, o professor aparece aqui, né, com uma cesta, com várias perguntas oriundas dos conteúdos lecionados aqui em sala de aula virtual, e que as aulas serão todas gravadas e hospedadas no canal do YouTube, então não poderei fazer uma pergunta que não tenha sido tratada na aula aqui, porque isso poderá ser verificado lá no vídeo hospedado no YouTube, né? Então, o professor não poderá fazer uma pergunta aqui e o aluno dizer, não, isso não foi tratado, professor, no conteúdo, esse conteúdo não estava no programa, né? E se isso acontecer, é responsabilidade do professor. E se isso não acontecer, ou seja, se a pergunta estava no conteúdo e o estudante não estudou, aí é um problema do estudante e não do professor, porque a aula está gravada, né, e poderá ser comprovado pela aula gravada, hospedada lá no canal do YouTube. Não poderá haver engano. Em havendo engano, é porque uma das partes aqui não prestou atenção na função que tinha que cumprir, seja o professor, seja o estudante, né? Como é um processo de avaliação, assim como vocês, estudantes, avaliam o professor, não tenha dúvida que eu, aqui na condição de professor, vou estar o tempo inteiro avaliando vocês. Por isso que é o que eu chamo de PAC. Não é PAC. PAC foi um programa inventado no governo federal nas gestões do PT. PAC. Processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Repito, processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Assim como os estudantes avaliam a aula do professor, né, os conteúdos que ele traz para a disciplina, a profundidade da argumentação jurídica, as teses debatidas, né, as fontes elencadas, né, os autores estudados, etc., etc., o professor também avalia a linguagem que você produz, as suas manifestações, a escritura aqui no chat, se abre a câmara e se pronuncia oralmente, né? Ou seja, participação, manifestação, processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Ou seja, a avaliação nas disciplinas que lecionamos, ela não se dá no dia da prova, ela culmina com o dia da prova. Assim como eu estou sendo avaliado por vocês desde o primeiro momento, eu estou avaliando vocês desde o primeiro momento. Por isso, eu pedi para a senhorita Maria Clara Leal Barreto, né, abrir a câmera. Porque o processo é avaliativo, acumulativo, contínuo. Porque eu fiz uma pergunta e ela respondeu. Eu só queria que ela respondesse com a câmera aberta, microfone aberto, num discurso um pouco maior, de uns 20 segundos, 25 segundos. E sabe o que aconteceria se ela tivesse feito isso? Eu teria lhe atribuído 3 pontos extras para a avaliação no dia da prova. É isso que eu chamo de processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Ou seja, se você participar, né, se eu não estiver aqui numa sessão espírita, se você participar, você se manifestar, você pode, inclusive, cumprir essa disciplina na data de hoje. Você pode sair daqui hoje com 20 pontos. Significa dizer que você vai ter 10 e 10 nessa disciplina. Agora, isso não depende de mim. Isso depende de você, do seu desempenho, da sua participação, da sua manifestação, não de mim. Eu farei só as perguntas. E se você quiser fazer perguntas para eu responder, eu estou à disposição, às horas que estivermos aqui. É isso que eu chamo de processo avaliativo, acumulativo, contínuo. E como dizia um antigo professor meu, né, professor com quem eu obtive as minhas primeiras oportunidades acadêmicas na minha vida universitária, promotor de justiça, Maurício Antônio Ribeiro Lopes, hoje procurador do Estado em São Paulo. Fui seu estudante da disciplina de Direito Penal, Teoria Geral do Delito ou do Crime. Fui seu estagiário no Ministério Público, concursado. Fui seu colaborador na Revista dos Tribunais, editora Revista dos Tribunais, quando ele foi coordenador da área de publicação em Direito Penal, Processo Penal e Execução Criminal. Fui seu assistente na disciplina, no Largo de São Francisco, de Teoria Geral do Delito ou do Crime,
num programa construído pelo centro acadêmico chamado PAI, Programa de Apoio ao Ensino, era uma espécie de monitoria, mas era coordenada pelo centro acadêmico, pelo 11 de agosto, e não pela instituição. O 11 de agosto, que fazia a seleção dos estudantes que iam ser monitores na disciplina de Miguel Reale Júnior, na disciplina de Ada Pellegrini Grinover, na disciplina de Stefan Rovart, na disciplina de Celso Fernandes Capilongo, na disciplina de Sérgio Moraes Pitombo, na disciplina de Cândido Rangel Dinamarco, e assim por diante, de Paulo Borba Casella, e tantos outros, de Fábio Conde Comparato, e tantos outros professores. Né? E ali eu tive minha primeira oportunidade. E como dizia Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que depois eu vou me tornar professor substituto dele, iniciando minha carreira na Pontifícia Universidade Católica de Bragança Paulista, depois na UniOeste, em Presidente Prudente, e depois no próprio Largo São Francisco. Como dizia Maurício Ribeiro Lopes, Luciano, meu caro, todo esforço merece ser recompensado. Agora, se não há esforço, não há recompensa. Então, para aqueles que se esforçarem, para aqueles que participarem, para aqueles que se manifestarem, para aqueles que lerem o texto, se manifestarem sobre o texto, as leituras, umas serão obrigatórias, outras serão apenas sugestivas. Para aqueles que mostrarem desempenho, não tenha dúvida que seus esforços serão recompensados. Uma das formas de recompensar os esforços dos estudantes que eu tenho realizado aqui nas disciplinas lecionadas no CCJ são livros e cervejas artesanais. Esses são os 2 prêmios que tenho eleito, né, para atribuir aos estudantes. Aqueles que não se esforçarem, aí eu não tenho compromisso algum com nenhum deles. Meu compromisso é com quem se esforça. Com quem não se esforça, eu não estou à disposição. Não tenho compromisso algum. Agora, quem mostrar esforço e me provocar, terá de mim recompensas. Assim como eu recebi na minha vida universitária, não só de Maurício Ribeiro Lopes, mas de professores como Manuel da Costa Andrade, Jorge de Figueiredo Dias, Rafael de Jorge e outros professores. A toda recompensa observada, a todo esforço observado por mim, eu retribuirei com uma recompensa. A nenhum esforço observado por mim, eu retribuirei com a indiferença. Aí a responsabilidade é de cada um. Por isso que eu disse, a avaliação não é no dia da prova. Ela culmina no dia da prova. A avaliação é permanente. É um processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Não tenha dúvida sobre uma questão. Nas disciplinas que leciono aqui, por falta, você não é reprovado na minha disciplina. Na disciplina que eu leciono, por falta, não me interessa. Eu estou numa universidade e numa universidade pública. Eu estou tratando com pessoas adultas, que pressupõe-se um mínimo de responsabilidade e reflexão sobre o que está fazendo aqui. Então, você vem à aula se você quiser. Agora você vai se submeter ao processo de avaliação. E um dos critérios do processo de avaliação é a continuidade. Processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Acumulativo e continuamente. Então, se não tiver desempenho, seguramente aprovado você não vai estar. Porque eu não vou aprovar estudante por aprovar. Não. Aprovar estudante porque ele se autoaprova. E ele se autoaprova como, Luciano? Pelo seu desempenho, pelo seu compromisso, pela sua participação. Ele se autoaprova. O professor não aprova e nem reprova estudante, na nossa perspectiva. O professor reconhece o desempenho, né? E o professor auxilia, né, o estudante, né, na autoobservação das suas capacidades cognitivas e linguísticas sobre os fenômenos jurídicos que nós estudaremos aqui. Essa é a função do professor. Enfatizo um ponto. Não estou aqui para transmitir conhecimento. Conhecimento não é vírus que se transmite. Conhecimento se produz.
E cada um produz saber e conhecimento a partir das suas iniciativas, a partir dos seus esforços, a partir das suas pesquisas, a partir das suas investigações, a partir dos seus compromissos, da sua determinação, a partir das suas metodologias para desenvolver tudo isso. E aí você produz o conhecimento. Eu não estou aqui para lhe trazer conhecimento. Eu estou aqui para lhe mostrar os conteúdos, tratar sobre esses conteúdos, lhe mostrar as fontes que já trataram sobre esses conteúdos, trazer aqui o maior número de teorias sobre esses conteúdos, o maior número de autores sobre esses conteúdos. Mas não estou aqui para transmitir conhecimento. Não faço parte desse estelionatismo, digamos assim, educacional no ensino jurídico superior. Agora, eu posso auxiliar, né, nas suas reflexões quanto à sua autoobservação das suas capacidades de produzir saber e conhecimento. Aí, sobre isso, eu posso auxiliar, apenas isso, mais nada. Nesse sentido que me refiro. Então, explicado a metodologia, conteúdos programáticos, processo de avaliação. Alguma dúvida? Ok. Nenhuma dúvida, então vamos avante. Falamos que nos aproximamos, e nos aproximamos muito. A ideia de lições jurídicas no campo processual penal de Rosmar Rodrigues Alencar, no sentido de que o primeiro tópico de uma teoria do processo penal deveria ser o Instituto das Nulidades Processuais. Nas suas três, digamos assim, nas suas três janelas. O campo das nulidades voltado para três janelas. Os atos inexistentes, as nulidades relativas e aquelas outras, as absolutas. E nós vamos iniciar por elas. Mas, entretanto, na nossa posição também, faz-se necessário, do ponto de vista metodológico e de uma metodologia de teoria dos sistemas, construtivista e crítica, a própria ideia do processo. A própria ideia do processo. E aqui eu vou iniciar exatamente com essa expressão. Der Prozess, o processo, de Franz Kafka. Quem já leu? É uma pergunta. Alguém na sala virtual aqui já leu o processo de Franz Kafka? É outra pergunta. Muito bem. Alguém quer construir uma argumentação sobre essa obra? Muito bem. Kafka. Não vou nem perguntar quem é Kafka, para não ficar constrangedor. Kafka, escritor tcheco, né, do que a sua época era
Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, cidade de Praga. Quem nunca foi a Praga e tiver a oportunidade de ir a Praga, né? Ou tiver a oportunidade de fazer um tour pela Europa, não perca a oportunidade de passar por Praga. É uma cidade fabulosa, extraordinária, no leste europeu. Muito bem. Franz Kafka escreve O Processo. Franz Kafka, que era um advogado burocrata, né, da burocracia tcheca, escreve O Processo entre os anos de 1915, 1916, 1918. Ele entrega para um amigo o conto, O Processo, mas ele vem a falecer em 1920, 22, e o livro é publicado em 1925. O processo de Kafka é a imaginação, o processo de Kafka é a observação e a imaginação através desse fenômeno, desse sistema chamado processo, e é processo penal, através desse sistema chamado processo penal, as observações e as reflexões de Kafka é sobre questões do cotidiano que podem acontecer e que acontecem e que passam a ser traduzidas ou tratadas no âmbito de um processo penal como algo inacreditável, que pode até parecer algo esquizofrênico, pode parecer algo patológico, pode parecer algo que, do ponto de vista psíquico, pode ser uma irrealidade, mas que essas relações, esses fatos, acontecem cotidianamente. E que vão parar em um processo. O romance tem um personagem central que ele pode ser qualquer um de nós, desde que um de nós aqui não tenha determinado sobrenome, ou determinados sobrenomes, ou não venham de determinadas famílias. Aí sim, dificilmente vai acontecer isso com você, se você tiver determinados sobrenomes ou vier de determinadas famílias. Mas se você tiver um sobrenome ou família que não conta nada na política, na economia ou no direito, então isso pode acontecer com você a qualquer momento. A qualquer momento. Tem um personagem central chamado Joseph K. E Joseph K, certo dia, é acordado por 2 policiais na sua casa, que batem à porta. Ele sai do seu quarto e vai abrir a porta e diz: "Bom dia, oficiais." Os oficiais dizem: "Bom dia, o senhor é Joseph K?" Ele diz: "Sim, sou eu mesmo. O senhor está preso." Ele diz: "Eu estou preso?" "Sim." "O que eu fiz?" "Não interessa, o senhor está preso." "Mas que crime eu cometi?" "Não interessa, o senhor está preso." "Vão me levar para..." "Não interessa, o senhor está preso." Pergunta: essa é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós? Pode falar, Kaline. Hoje, no Estado Democrático de Direito que a gente tem no Brasil, não, mas se levarmos em conta uma ditadura como era em 1964, poderia acontecer, como aconteceu. Como é que é, Kaline? Isso não pode acontecer nos dias de hoje? Creio que... Você é de onde? Você mora onde? Atualmente estou em Campina. E você é de onde? Sou da Paraíba, É? em Umbuzeiro, na cidade. Ah, sim, é a cidade das celebridades. Cidade das Sim. celebridades. É. Deixa eu lhe fazer uma pergunta então, Kaline.
Você já ouviu falar no caso de Paulo Mariano? Não. Que Mas, aconteceu professor, este ano, no ano 2021. o senhor se referia a um processo em que a pessoa não cometeu nada e que foi alvo de um processo, não é isso? Exato, exato. E Joseph K., que caso é? Ah, eu não conheço, professor. É o personagem do romance. Ele está dormindo, ele é acordado por dois policiais que dizem: o senhor está preso. E ele pergunta: pelo que isso? Não interessa, está preso. Qual crime eu cometi? Não interessa, está preso, o senhor está preso. E levam ele preso. E ele responde o processo até o final. Só que, no final, ele não confessa o crime, porque ele não tem como confessar crime, porque ele não cometeu o crime. E aí, no final, o juiz diz que ele está absolvido. Absolvido do quê? Do que Joseph K. pode ser absolvido? Ou seja, uma pessoa que responde a um processo sem ter praticado conduta delituosa alguma, ela pode ser absolvida do quê? É uma pergunta, pessoal. Se manifestem. Professor, eu queria dar um exemplo de... Tem uma série que ela fala sobre a Guerra das Duas Rosas e ela fala muito sobre a estratégia que os reis usavam para continuar no poder. E às vezes matavam as pessoas, por exemplo, só por ela ser de uma família. Por exemplo, ela é um herdeiro distante, mas eles inventam um crime para poder matar e não ter uma, não posso dizer, algo que ameace eles. Uhum. Sim, Caio, já li Michael Collins. Sim. Uhum. Tem razão na ideia comparativa. O que eu estou querendo dizer, Kaline, é que é o seguinte: quando o Estado chega e diz que você está preso ou presa, e que contra você tem um processo, e que você vai responder a esse processo, sem você ter cometido a ação, sem você ter cometido a conduta delituosa, sem você ter cometido nenhum crime, o Estado juiz, vai lhe absolver do quê? Essa é uma situação a qual qualquer um de nós aqui, volto a enfatizar, e esse ponto é construtivista crítico. Dependendo do sobrenome que você tenha, você nem acusado é de qualquer coisa. E dependendo do sobrenome que você não tenha, vão lhe acusar de um monte de coisas. Na nossa realidade do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não tem força para impedir isso. Vou dar um exemplo aqui concreto. Eu posso citar aqui, só entre os anos de 2020 e 2021, 5 casos. 5. Mas eu vou me referir a 2 só. Só a 2 deles. O primeiro é de Paulo Mariano. Um jovem massagista do Clube Náutico Capibaribe, na cidade do Recife. No início de janeiro de 2020, esse jovem está fazendo o seu trabalho de massagista no Clube Náutico Capibaribe, que é uma equipe de futebol profissional da Série B do Campeonato Brasileiro. Um clube que tem mais de 120 anos de fundação. Aliás, neste ano aqui, está completando 120 anos de fundação. O Náutico é de 1901. Aparece uma viatura com policiais e um delegado de polícia dizendo, perguntando: o senhor é Paulo Mariano? Ele: sou. O senhor está preso. E ele diz: preso? Mas preso pelo quê? O que é que eu fiz? A diferença aqui. A autoridade policial diz: o senhor cometeu um assalto na noite de Natal de 2018. Vão fazer 3 anos. Tem um mandado de prisão em nome do senhor, prisão preventiva. O senhor está preventivamente preso. É um dos institutos que nós veremos nos conteúdos programáticos nessa disciplina lá na frente. As prisões cautelares de natureza pessoal.
flagrância delituosa, prisão preventiva e provisória. Ele diz, como? Estou preso. E é levado, é colocado numa penitenciária de máxima segurança que leva o nome de Eduardo Luna. Quem não sabe quem é Eduardo Luna, vai no Aristóteles americano, também conhecido como Google, e coloque o nome Eduardo Luna, processo penal, para você ver quantos textos vão aparecer de um dos autores relevantes do direito processual penal brasileiro, Eduardo Luna. E Paulo Mariano, também conhecido como Paulinho, que já tinha sido massagista do Esporte Clube do Recife. Você vai olhar o histórico dele, ele nunca respondeu a um boletim de ocorrência, nunca passou por uma delegacia, não tem inquérito instaurado em seu nome, como sujeito ativo de alguma conduta delituosa, nunca respondeu a um processo crime. Ele é um operário, trabalhador, com carteira assinada, marido de uma determinada mulher e pai de 2 filhos, mas ele é negro. Qual é o caso? Na noite de Natal de 2018, ocorre um assalto no bairro de Joana Bezerra, na cidade do Recife, em um ônibus coletivo. Dois homens no ônibus assaltam o cobrador e assaltam as pessoas que estavam no ônibus, os usuários. Roubam seus relógios, carteiras, roubam o dinheiro que está com o cobrador e vão embora. Por um reconhecimento fotográfico, olha só, passa-se dezembro de 2018, dezembro de 2019, novembro de 2020, por um reconhecimento fotográfico, alguém olhando as fotografias no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, aponta Paulo Mariano como um dos homens que estariam no ônibus naquela noite, 2 anos e tanto atrás, assaltando o coletivo. Ponto capital. E aqui outro ponto que nós vamos estudar como conteúdo programático dessa disciplina. Investigação criminal. Como primeira fase da persecução penal. Investigação criminal. Ponto capital. Custava ao delegado de polícia, que é quem vai requerer a prisão preventiva de Paulo Mariano, custava ao juiz, que é quem vai emitir o mandado de prisão contra Paulo Mariano, levantar a seguinte hipótese reflexiva. Ele foi reconhecido por fotografias 2 anos e tanto depois, uma pessoa o reconheceu 2 anos e tanto depois. Foi, excelência. Será que esse cidadão aqui, esse camarada, esse sujeito, ele tem um perfil em rede social? Vamos fazer uma pesquisa, dar uma olhada para saber se ele tem um perfil de rede social e o que é que tem postados, o que é que ele, no dia 25 de dezembro de 2018, onde estava esse camarada? Será que tem algum registro nos perfis de rede dele? Custava implementar essa investigação tão simples? Paulo Mariano é preso. Fica 23 dias cumprindo pena, cumprindo prisão, melhor dizendo, porque não tem processo, não tem inquérito. Tem inquérito, sim, desculpe, tem um inquérito. Cumprindo prisão, 23 dias numa penitenciária de máxima segurança. Quando ele sai, ele dá uma aula de investigação à polícia judiciária e ao magistrado. Ele dá uma entrevista para a Globo Nordeste, na cidade do Recife, e o jornalista, então, faz a pergunta que o delegado deveria ter feito e que o juiz também deveria ter feito a si próprio. O senhor estava onde na data de 25 de dezembro de 2018, senhor Paulo Mariano? O jornalista perguntou, o repórter pergunta. Ele vai e diz, eu estava na minha casa, na periferia do Recife, com a minha esposa, meus 2 filhos, meu sogro, minha sogra, amigos,
na noite de Natal, confraternizando a noite de Natal. As fotos estão postadas num perfil que eu tenho numa rede social chamada Facebook. A hora que foi postada a foto, o dia que foi postada a foto, com quem eu estou na noite de Natal. Mas aí, alguém entre vocês, ou alguns entre vocês, pode dizer assim, sim, Luciano, ele não pode ter construído isso como um álibi? A investigação desvenda isso, desvendaria isso. Era só o quê? Que hora foi exatamente o assalto em Joana Bezerra? Qual é o bairro da periferia que Paulo Mariano mora? Que hora a foto foi postada no perfil da rede social? E aí, construir o nexo de causalidade. Daria tempo Paulo Mariano participar de um assalto no ônibus Joana Bezerra, sair de lá, pegar um carro de um amigo ou um carro que já estava ali programado para sair, para chegar na periferia, para inventar um álibi que está com a família na noite de Natal e aí postar uma foto no Facebook para comprovar que estava ali e não estava em Joana Bezerra. Nesse lapso temporal, é possível construir um nexo de causalidade ou não? A investigação determinaria tudo isso. Por que isso não foi feito? Por que isso não foi feito? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Em regra, isso acontece com quem? Em regra, isso acontece com quem? Com os loirinhos de olhos azuis? Com aqueles que têm sobrenome de oligarquias? Ou isso acontece com quem não é loirinho de olhos azuis e que seu sobrenome não significa nada na política, na economia e no direito? Nós conhecemos algum caso de algum jovem ou adulto preso de alguma família importante numa situação como essa? Me traga um caso nesse sentido. Então, esse é o primeiro caso. Aí você vai fazer uma pesquisa simples, que você pode fazer aí pelo Aristóteles americano. Experimente fazer a pesquisa por aí. Procure fazer a pesquisa por aí. Coloque assim, pesquisa e dados sobre reconhecimento fotográfico em matéria criminal no Brasil. E aí você vai notar o que é que os institutos de pesquisa têm revelado. De cada 10 reconhecimento fotográfico, 8,3 o reconhecido é negro. Repito. Coloque aí no Google, faça a pesquisa. Coloque aí no Google. De cada 10 reconhecimentos fotográficos no Brasil, 8,3 a pessoa é negra. Quer outro caso? De que aquela situação de Joseph K., no conto de Kafka, Der Process, ela é comum para a maioria das pessoas e não para a minoria, que ela é comum. Recentemente, o caso do jovem no Rio de Janeiro, instrutor de surf, que está no Leblon, no calçadão, com uma bicicleta elétrica, e aí não duas autoridades do Estado, mas 2 jovens brancos, classe média alta carioca, olha para ele e o jovem diz: ei, essa bicicleta é da minha amiga, você furtou a bicicleta dela ou você roubou a bicicleta dela? Essa bicicleta é da minha amiga. E ele diz: como? Ele diz: essa bicicleta é da minha amiga, você roubou ou furtou a bicicleta da minha amiga, devolva a bicicleta dela. E o jovem diz: você é louco? Você é louco? Eu estou aqui com uma bicicleta que eu comprei pela internet. Estou aqui esperando minha namorada que trabalha naquela loja chique ali e que ela vai entregar um vestido num condomínio aqui. Eu estou esperando para ela vir na bicicleta comigo para entregar o vestido e de lá a gente ir embora. Essa bicicleta eu comprei pela internet, eu tenho os comprovantes.
Comprei pelo Mercado Livre. Ou foi outra plataforma, sei lá que foi lá. Ele cita a plataforma, qual foi a que ele comprou. Pergunta. Ele era negro? Eita, era mesmo, Luciano. Eita, era mesmo. Ó. Que coincidência terrível, né? Que coincidência. Se ele fosse loirinho, de olhos azuis, todo malhado, tal, aqueles dois jovens fariam essa acusação a um jovem daquela natureza humana? Daquela estética biológica? No Leblon? É sobre isso que o romance, o conto de Franz Kafka, O Processo, fala. E que acontece todos os dias com as pessoas simples, com as pessoas trabalhadoras, com as pessoas operárias, com as pessoas que têm compromisso com a sobrevivência, com as pessoas que sabem o sentido e o significado da luta diária para se manter vivo. Aí, o direito aparece para elas, dessa forma. Exato, Guilherme. O julgamento é pelo CEP. Exato. O julgamento é pelo CEP. Por isso a ideia aqui é sairmos desse paradigma kantiano. O que é o processo? Que é o paradigma kantiano de toda a sociedade moderna. O que é o direito? Está lá no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, capítulo 4. É só ler. Você pode baixar aí pela internet, formato PDF, não pagar um centavo. O que é o direito? O que é o direito penal? O que é o processo penal? Pergunta Immanuel Kant no seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E que nós partiremos dessa interrogação, o que é o processo penal? Com uma série de autores aqui, como o próprio Rosmar Rodrigues Alencar nos seus livros, como o professor da UERJ, livre docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, promotor de justiça aposentado, Afrânio Silva Jardim, como professor e magistrado em Pernambuco, professor da Escola Superior da Advocacia, professor da Escola Superior da Magistratura no estado de Pernambuco, juiz, membro da Associação Brasileira dos Juízes pela Democracia, Pierre Souto-Maior, por autores como Sérgio Marques Moraes Pitombo, processualista penal, professor clássico da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Ada Pellegrini Grinover, o professor Auri Lopes Júnior, lá do Rio Grande do Sul, autores como Frederico Marx, autores importantíssimos na teoria do processo penal brasileiro, principalmente quando falarmos de nulidade de prova, de investigação, como Geraldo Prado. Passaremos também pelas letras do professor Antônio Escarance Fernandes, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Para sairmos dessa interrogação, o que é o processo, e chegarmos a uma interrogação do tempo presente que assola a realidade da maioria das pessoas. Num país que hoje tem a terceira população carcerária do planeta. E vá dar uma olhada qual é essa população carcerária. Aliás, eu não vou nem pedir para você sair da sua casa para ir a algum estabelecimento prisional para saber qual é a população carcerária no Brasil. Vai, né? Você tem acesso à internet. Coloque aí no Google, site do CNJ. Quando aparecer, você clica lá no CNJ e vai lá, Sistema Penitenciário Brasileiro. Lá estão os dados de uma população carcerária em torno de 813 mil pessoas neste país. 75% dessa população carcerária
não tem o ensino fundamental completo. 75% dessa população carcerária não tem um salário mínimo de renda. 40% dessa população carcerária não tem uma sentença penal condenatória de primeira instância, nem tampouco de segunda ou de terceira, ou com trânsito em julgado, como determina o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. O processo de Franz Kafka está entre nós. Ele está entre nós. Agora, se você carregar um determinado sobrenome, ele não lhe alcançará. Mas se você carregar um sobrenome como Nascimento Silva, que é o meu, não tenha dúvida, a qualquer momento ele vai bater na sua porta. A qualquer momento ele vai bater na sua porta. Então a ideia é sair dessa interrogação. O que é o processo? Para chegarmos à interrogação que interessa no tempo presente, na fase contemporânea da modernidade. Como é possível o processo penal? Como é possível alguém ficar 23 dias numa penitenciária de máxima segurança sem ter cometido ação delituosa alguma? Como isso é possível? Como é possível alguém estar sentado numa bicicleta elétrica esperando sua namorada para ajudá-la a cumprir uma função do seu trabalho, para ganhar o seu salário, e chegarem duas outras pessoas dizendo que você furtou aquela bicicleta? Como isso é possível? E isso não lhe atinge? E isso não lhe interessa? E isso não tem nada a ver com você? Não tem, porque ainda não é com você. Porque quando for com você, aí você vai querer que os outros se interessem por aquilo que aconteceu com você. Como diz o poema de Brecht. Vieram levar o meu vizinho da frente. Ele era judeu, eu não sou judeu, tenho nada a ver com isso. Vieram levar o meu vizinho da direita. Ele era não sei o quê, eu não sou aquilo, não tenho nada a ver com isso. Vieram levar o meu vizinho da esquerda. Eu não era aquilo, eu não tenho nada a ver com isso. Hoje vieram. Estão me levando. Talvez agora, quando acontecer com você, possa responder: como é possível? Como é possível tudo isso acontecer? E não o porquê. Por que aconteceu? Não, porque não interessa. Como isso é possível? Cabe a nós explicarmos, e cabe a mim, professor, colocar aqui as várias perspectivas de como isso é possível. Como é possível, só para encerrar os exemplos realísticos. Aconteceu aqui, vizinho, no Ceará, na cidade primeiro do Crato, depois do Juazeiro. Como é possível o pedreiro José Melo, coloque aí no Google, vai sair, você vai poder ler, coloque aí no Aristóteles americano. José Melo, caso de 16 anos de prisão no Ceará. Coloque aí. Como é possível José Melo, ou José de Melo, pedreiro, que está jogando sinuca em um boteco na cidade do Crato, aparece uma viatura e diz: você é José de Melo? Sou. O senhor está preso. Está preso acusado de quê? Assassinato. E ele pergunta: de quem? Assassinato de quem? Eu matei quem? Passam-se 16 anos. 16 anos. Não tem um inquérito, não tem um processo, não tem uma sentença condenatória. José de Melo fica 16 anos entre dois presídios, o da cidade do Crato e o da cidade de Juazeiro, no Ceará. Até que um dia um advogado, e um dia que eu digo início desse ano,
Um advogado foi visitar um cliente, está conversando com ele, e o cliente diz para ele: doutor, tem um cara aqui que diz que está preso há mais de 15 anos e que não sabe por que é que está preso. Não, não tem processo, não sei o que lá. O senhor pode dar uma olhada no caso dele? E o advogado pega os dados de José de Mello e faz uma investigação simples. E identifica que não tem inquérito policial contra ele, não tem oferecimento de denúncia contra ele, não tem instauração de processo crime contra ele. Mas ele está há 16 anos entre 2 presídios. A pergunta que tem que ser feita é: por quê? Não, essa pergunta não interessa. Por quê? Nós não vamos chegar a lugar algum com essa pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não vamos chegar a lugar algum. Mas nós podemos chegar a algum lugar. Como isso foi possível? Como isso foi possível? Como é que o Estado deixou acontecer isso? Como é que a sociedade admite isso? Como tudo isso é possível? Agora, deixa um bonitinho da família A ou B ficar 10 minutos numa delegacia para ver o que é que acontece? Ou então ele ser autuado numa blitz, o bonitinho, da família tal? A ideia nessa disciplina, metodologicamente falando, para analisar os conteúdos programáticos e efetivar o processo de avaliação, é uma abordagem de teoria de sistemas com o pensamento construtivista e crítico sobre o sistema denominado processo penal brasileiro. Nesse sentido. Muito bem. Então, vamos ao programa. Então, antes de chegarmos no primeiro tópico, que deveria ser lá para a teoria do processo penal 2 ou 3, ou direito processual penal 2 ou 3, que é o Instituto das Nulidades, comecemos com a indagação kantiana para depois, quem sabe, ao final dessa disciplina, atingirmos a indagação construtivista. Sairmos do porquê ou o que é para como é possível. Como é possível. Vamos lá. Na sua ideia, o que é o processo? A palavra está com vocês. Podem abrir a câmera, abrir o microfone, se pronunciar, escrever no chat. O que é o processo? O que é o processo? Eu estou partindo da ideia de que vocês já tiveram as disciplinas de Direito Penal 1, né, Teoria Geral do Delito, não têm uma ideia sobre o que é o crime. Talvez estejam tendo, ou também já tiveram, né, o segundo momento da disciplina de Direito Penal, Teoria do Sistema de Penas, ou talvez até já estejam, né, nos estudos da parte tipológica do direito penal, da parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121 até o 365, e a legislação extravagante. Ou, inclusive, já tiveram a boa parte, ou a maior parte, digamos assim, das disciplinas propedêuticas, sobre filosofia do direito, sociologia do direito, antropologia jurídica, teoria do Estado. O que é o processo? Bom, pessoal, vou pedir para que reflitam, ou que, inclusive, façam uma pesquisa simples. Elisa aqui, Elisa.
Instrumento do Estado para exercer o direito material. Reflitam sobre o que é o processo. O que é o processo penal? Primeiro, o que é o processo? Depois, o que é o processo penal? E se tiver interesse, levante a interrogação. Como é possível o processo penal? Amanhã a aula é com o professor Rosmar Rodrigues Alencar, pela plataforma do YouTube, o canal do YouTube, melhor dizendo, no PodJus, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Nos reencontramos para os conteúdos, próxima segunda-feira, a partir da indagação da ilustração na modernidade de Immanuel Kant, o que é. Não vou perguntar o que é o direito penal, porque vocês já tiveram disciplina de direito penal. Então, o professor já explicou lá o que é o direito penal. Mas quem quiser se manifestar sobre o que é o direito penal, parte, né? ou, como já tiveram as propedêuticas, faça o percurso que Kant fez. O que é o direito penal, o que é o processo penal. Ruth Micaela Albuquerque. Professor, anteriormente fiz uma pergunta sobre a parte de nulidade. Se a irregularidade é incluída nas espécies de nulidade ou em um dos tópicos que o senhor citou. Não, a irregularidade, ela está, obviamente, nos 3 tópicos. As nulidades são irregularidades. Agora, são irregularidades existentes ou inexistentes. Eu tenho irregularidades inexistentes, os atos inexistentes, né, mas que não são comprometedores, e que tem uma teoria do procedimento para eles. Tenho as irregularidades de natureza relativa, nulidades relativas, como você mesmo coloca aqui embaixo, e que tem certas implicações. E tenho, portanto, as irregularidades, que são nulidades absolutas e que estas são simplesmente devastadoras para a ideia de legalidade do processo penal. Em a nulidade ou a irregularidade ser absoluta, não pode existir processo. Não pode existir processo. Ou seja, mesmo que o processo exista, sendo absoluta, os efeitos jurídicos das decisões tomadas no âmbito desse processo têm que ser cessados imediatamente, revogados imediatamente. Como, por exemplo, uma sentença penal, seja ela absolutória ou condenatória, prolatada por um juiz incompetente, um juízo incompetente, por uma vara que não tinha competência para tratar aquele processo, por uma questão de jurisdição e competência. O juiz do caso não deveria ser aquele, lá da justiça A, mas sim deveria ser aquele da justiça B. E aquele da justiça A prolatou uma decisão. Essa é uma nulidade absoluta. Os efeitos daquela decisão têm que ser revogados imediatamente. Ou, se o juiz natural, ele for suspeito. As nulidades, só para adiantar, as nulidades absolutas ou irregularidades, elas estão ligadas aos princípios constitucionais. Para além dessa questão que acabei de colocar. Um processo penal que não observa a ampla defesa, a nulidade absoluta. Um processo penal que não observa o contraditório, a nulidade absoluta. Nesse sentido. Mas, enfim, reflitam o que é o processo? O que é o processo penal? E se tiverem um pouquinho de esforço, como é possível o processo penal? Reiniciaremos a partir dessas interrogações no próximo encontro. Caio, você me manda o WhatsApp com o endereço eletrônico que hoje à noite, no início da noite, eu encaminho novamente o plano de aula e o texto para leitura próxima semana. Abraço a todas e todos. Até mais. Amanhã, encontro com o professor Rosmar Rodrigues Alencar.